Boa noite, meus irmãos. Desenvolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 111, que tem o título Fortaleçamos-nos. E aqui tem uma mensagem de Paulo, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: sede fortalecidos no Senhor. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos já à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas reflexões, unindo os nossos pensamentos e trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por esse encontro contigo, essa oportunidade bendita, onde o Senhor nos permite nos reunimos em Teu nome para aprender um pouquinho sobre as leis de Deus, através do Teu Evangelho, através deste encontro, desta casa que nos acolhe tão bem. Muito obrigado, Senhor. Rogando a Ti que nunca nos falte essa oportunidade, porque quando falta, sentimos falta. Por isso que ficamos sempre alegres em estar aqui. Mas te rogamos também, Senhor, que essas vibrações que nos envolvem, desde o momento que chegamos aqui, essa energia salutar, se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Envolva aqueles que socorrem, mas também aqueles que são socorridos. Seja em que condição for, Senhor, que Teus missionários da luz possam levar o auxílio necessário a cada um desses irmãos. Nós não sabemos o nome, mas temos a certeza que o Senhor não esquece nenhum deles. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, queremos te pedir permissão para dar por início a nossa reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos ouvir o nosso irmão Edivaldo com o Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês.
Graças a Deus estamos aqui mais uma vez juntos. Nós sempre às terças-feiras, né? Sempre há condições de que a gente chegue aqui e vamos dando continuidade, né? Ao capítulo número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também saudando a você que está nos acompanhando através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. No capítulo 8 tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que é uma bem-aventurança, né? Esse capítulo, bem-aventurados, a gente substitui por felizes, prósperos, aqueles que têm puro o coração. Bom, o Evangelho é estudo e é trabalho. Assim sempre eu traduzo o Evangelho. Ele está sempre nos convidando a nós arregaçarmos as mangas, as nossas mangas, não a do outro, né? Quando a gente estuda o Evangelho, e lê e fala assim, isso aqui é para fulano. Não, é para nós. O trabalho é para nós, para que arregacemos as nossas mangas e fluamos de forma melhor, trilhemos de forma melhor essa nossa caminhada. Então, felizes aqueles que têm puro coração. Mas como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue felicidade? Felicidade cai do céu? João já falou aqui atrás, não cai do céu. Felicidade é o quê? Fruto de nosso trabalho. E vamos aumentar um pouquinho mais, fruto do nosso bom trabalho. Porque mesmo num planeta como esse nosso, o planeta Terra, de provas e expiações, nós conseguimos ser felizes. Ter momentos felizes, né? Engraçado, né? Eu já desde muito novo, eu tinha assim uns 11, 12 anos, eu falava assim, a vida, sempre gostei de observar tudo mesmo. Isso já é problema meu mesmo, enquanto individualidade ou então solução. E dava muito trabalho para meus pais, sempre, pelas observações todas. Nada escapava. Meu pai, mas nada escapa de você. Mas é assim mesmo. E nessas observações, olha só. Aí aquelas máximas de cada individualidade se descobrindo, né? Na vida nós temos momentos felizes e não felicidade. Mas você sai com cada coisa em vez de estar brincando. Mas que esses momentos felizes, eles podem ser melhorados e aumentados com o influxo do nosso pensamento e das nossas atitudes melhores. E para que a gente tem o Evangelho aqui, gente? Bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes? Nós temos o Evangelho para lermos apenas como um livro comum, com didatismo, ou para fazermos reflexões. Quantas e quantas vezes a gente passeia aqui em capítulos como esse? Para sermos esses bem-aventurados. E hoje nos coube falar aqui, a partir do 11 ao 17, falando de escândalos. Escândalos. O que a gente sabe sobre escândalo? À primeira vista, quando nós pensamos em escândalos, a gente pensa numa coisa negativa, certo? Estamos errados ou certos? Estamos certíssimos. Qualquer tipo de escândalo é uma coisa negativa. Mas quando nós falamos ou pensamos em escândalo, já repararam que na maioria das vezes nós colocamos as situações em terceira pessoa? Não em nós. Todo mundo promove escândalo, mas nós promovemos? Não. Nós vamos logo nos autodefender. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não fico falando de ninguém, eu não exponho ninguém. A gente fala em escândalo, a gente fala em exposição, não é? Em alguma coisa, né, alguma aberração, alguma coisa que fique em evidência, principalmente em má evidência. Aí a gente pensa em corrupção, escândalo, alerta logo a gente para a corrupção, más atitudes. Mas vejamos bem, estamos habitando um planeta como a Terra. A Terra é um planeta evoluído ou um planeta em evolução? Em evolução. Se a Terra é um planeta em evolução, naturalmente, pelo menos a maioria dos seus moradores estão o quê? Em evolução. Somos nós. Estando em evolução, estamos vulneráveis ao quê?
aos nossos altos e baixos. O Evangelho sempre está nos lembrando também sobre vigilância. Vigiai e orai. Se nós não vigiamos e nem oramos, o que acontece? Vamos ficar mais nas baixas do que nas altas, né? Escândalos. Olha o título que tem para nós. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Bom, isso está lá, a gente está lendo lá em Mateus. Vamos lembrar que Jesus nada escreveu. A sua cultura era a cultura do quê? Da oralidade. Reunia, né, aqueles que o acompanhavam e uma multidão de irmãos sedentos, envoltos em seus problemas, buscando uma solução onde não sabiam onde buscar. Mas o Mestre já vinha e nos falava, nós estávamos lá, muitos de nós, já nos falava de outros mundos, já nos dava esperanças e concretas a serem conquistadas por qualquer um de nós. Então, naquele momento, podemos dizer que nós éramos um povo muito embrutecido. Para um povo embrutecido, mesmo você trazendo mensagens de amor, você tinha que ter o quê? Um tipo de linguagem específica para que houvesse entendimento. Além do mais, a ignorância predominava. A ignorância, vamos lendo aí, a falta de conhecimento. Aí você vai dizer para mim, mas hoje em dia, Edivaldo, nós ainda estamos envolvidos em ignorância. Sim, senão não estaríamos habitando o planeta Terra. Mas será que essa nossa ignorância atual corresponde à ignorância daquele momento? Vamos nos responder intimamente. Vamos dizer que, andando já há 2023 anos, pelo menos, nós já melhoramos bastante coisas. Mas somos o quê? Individualidades em construção. Aí a gente lembra da obra de igreja. A obra de igreja não demora? Coloca um vitral hoje, né? Aí uma clarabóia, daqui a pouco uma pedra ornamental, tem que fazer a gruta, tanta coisa, e vai aos pouquinhos. Por que a gente fala obra de igreja? Obra demorada, né? Nós somos assim. Nós estamos em movimento, mas vai demorar para que a gente se melhore. Mas se a gente olhar para trás, a gente já melhorou bastante. E esse olhar para trás, não estou dizendo para a gente voltar em 2023 anos, não. Vamos observar a nossa existência atual. Nós já melhoramos bastante. E quando a gente começou a ter contato com o Evangelho, quando a gente começou a mais do que lê-lo, estudá-lo em grupo, que nos ajuda bastante, quando nós o aplicamos no nosso lar, através daquelas reuniões do Evangelho no Lar, em que a gente faz uma discussão sadia em torno daquilo que a gente lê, a gente já está promovendo isso. Mas nem sempre foi assim, gente. Nem sempre foi assim. Mas então, para aquela linguagem, precisava falar assim, cortai. Aqui a gente vai ler esse capítulo aqui, chama muito a atenção esse ponto para nós sobre isso. Aí fala-se sobre o inferno, cortar membros. Parece um próprio escândalo, não é? Mas é porque nós estávamos precisando dessa sacudidela naquele momento e até hoje interpretando de forma melhor para que a gente acorde. E tem também as traduções, né? A gente pode substituir esse título aqui como as mais ações nossas que a gente procure se libertar delas. Tem nota de rodapé aqui para quem está acompanhando através do Evangelho. Tem nota de rodapé do Kardec falando realmente sobre a tradição. Mais do que esse escândalo da gente colocar em evidência o outro, a gente está falando sobre nós.
que essas más inclinações, esses maus pensamentos, as más atitudes, que a gente se liberte delas. Mas como é que a gente vai se tocar para se libertar delas? Quando a gente se esclarecer e perceber que isso tudo que está aqui é para nós, não é para o outro, não é para o meu familiar, não é para o meu cônjuge, para minha mãe, para o meu pai, para o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o filho, é para mim mesmo. Eu preciso mudar. Então a gente precisa se libertar dessas nossas decisões errôneas. Porque todas elas, mesmo que não se desdobrem através de atitudes, elas estão nos nossos pensamentos. Então são esses escândalos que a gente precisa dominar no nosso interior. A crítica desmedida, né, que a gente faz, essa mania da gente achar que tudo que a gente escolhe, o que a gente pensa e o que a gente interpreta é certo e que todo mundo tem que pensar igual e fazer igual. Todo mundo tem que ter o mesmo tipo de escolha, o mesmo tipo de interpretação. Isso é escândalo. Eu estou passando por cima de uma outra individualidade. Eu estou passando por cima da personalidade e das apreensões do outro. Eu não estou respeitando e dizendo que eu estou certo. Eu estou deletando lá nas redes sociais porque eu não concordo com a atitude. Mas quem sou eu para fazer isso? A gente tem espelho em casa para saber se a gente pode fazer isso? É um escândalo. E a gente promoveu um escândalo. Quando eu vou lá e deleto, eu promovi um escândalo. Viu como o escândalo, no sentido evangélico, ele é muito mais do que o que a gente pode imaginar? Então esse cortar o membro, é destruir a causa do mal em nós. Mas, naquele tempo, a linguagem era essa mesmo, embrutecida. Mas está aí Kardec e toda a espiritualidade nos facilitando para que a gente possa ter uma interpretação melhor. Está nos facilitando aí. E lá na tradução de rodapé ele diz aqui, ó, é tudo que leva o homem à queda. O que será que nos leva à queda? Inveja, raiva, ciúme, maledicência, falta de perdão, furto. Olha quanta coisa. Desejar o mal ao próximo. Não é? Lembra que eu falei? Pode não se materializar através das nossas atitudes, mas pode estar nos nossos pensamentos. É um escândalo. E o Evangelho nos fala sobre esse tipo de escândalo, em que por fora a cobertura está tão bonita, mas por dentro está parecendo bolo de certas confeitarias, né, gente? Que a gente vê assim lindo, a gente compra, quando vai comer, estragou o lanche da tarde, né? Só tinha beleza. Para que a gente não fique só na beleza exterior, porque se nós verificarmos bem, todos nós temos belezas, todos nós temos coisas boas a oferecer. O que nós precisamos é potencializá-las. E está aí o Evangelho me lembrando. Todos nós, cada um de nós, somos um mundo, mas somos um mundo ainda em construção. Estamos todos nós, na verdade, e de forma latente, procurando a perfeição, procurando a melhora. Será mesmo que alguém encarna para dar errado? Será que alguém encarna para escandalizar? Não, né? Mais adiante a gente lê assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabe da nossa condição. Ele sabe que nós somos espíritos imperfeitos. Ele sabe que ainda carregamos em nós muita coisa para que a gente possa
fazer uma boa faxina, né? Fazer uma boa revisão interior. É a tão propalada reforma íntima. Jesus sabe. Então, no mundo, ainda vai existir isso. Esses escândalos. Então, é necessário que eles existam, sim, para que a gente possa, diante desses escândalos provocados por nós ou pelo outro, possamos estar aonde? Obedecendo às leis divinas. Porque todo escândalo, se a gente já tem a ideia real do que ele é, ele provoca o quê? Malefícios. E com quem que a gente vai ter que se ver? Com a justiça dos homens e com a justiça do alto. Através de um escândalo que acontece na casa do vizinho, a gente vai observar, vai se pontuar também, porque o nosso Pai, ele se serve de todo e qualquer acontecimento para dizer o que para nós? Dar-nos uma lição, dar-nos um estudo, através da exemplificação. A dor que hoje bate na casa do vizinho, pode vir a bater na minha casa também. Isso é líquido e certo. Não é só o outro que vai sofrer as consequências. Todos nós somos vulneráveis. E quando eu ouvia lá desde pequeno, hoje a dor, minha mãe falando, hoje a dor está visitando a casa do nosso vizinho. Sabe o que nós temos que fazer? Hoje você não vai escutar música, mas nós vamos orar para que as coisas se resolvam na casa deles. Foi assim que eu me criei. Porque é triste você saber que o outro sofre. Não é? A gente vai aprendendo. Mas quantas encarnações eu precisei passar para conseguir ter uma mãe que me desse esse tipo de orientação? Quantas? A gente passa por inúmeras. Mas não é uma conquista a gente já passar a ter um outro olhar e desejar que aquilo de bom que está na nossa casa esteja na casa também do outro, do vizinho, do amigo, do colega, do desafeto. Aí a gente está trabalhando assim, porque pelo que esse capítulo nos convida, pelas bem-aventuranças. E essa bem-aventurança, ela não vai se dar como um todo ainda nesta encarnação. Quantas encarnações terei mais pela frente até que de fato eu conquiste essa bem-aventurança? Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente está no caminho. E estando no caminho, não podemos perder essas oportunidades de nos melhorarmos. Então Cristo está lembrando aqui que é preciso que haja. Porque através dos efeitos daquele mal promovido por nós, para que a gente aprenda. Porque ainda no meio da nossa imperfeição, a dor nos mobiliza. Agir mal, aquilo foi descoberto, aquilo ficou em evidência, eu vou responder. Ah, meu Deus, por que agora eu vou responder? Porque eu fiz. Eu preciso aprender a agir de forma melhor. É castigo isso? Não. Entendamos que tudo isso é misericórdia. É misericórdia divina. A gente poder responder pelos nossos próprios atos. Misericórdia pura, amor do nosso Pai para conosco. Porque através daí, do nosso... você vai dizer, muitos passam por isso e não se arrependem. Agora, mas amanhã se arrependerá. E de quantas e quantas coisas nós já nos arrependemos e hoje nós estamos aqui. Para dizer a verdade, dos anos de 2023, mês de fevereiro, e nós estamos aqui agora nessa casa de caridade. Porque nós já nos arrependemos de muitas coisas. Agora nós estamos com o campo aberto para receber novas instruções. Então é isso, ainda há necessidade
de que esse escândalo, porque a gente vai dizer, se o escândalo é mau, como é que Jesus diz que é necessário? É necessário sim, e tudo tem uma coerência, para que a gente se atente. Cansado de sofrer, o espírito começa a procurar a melhora. Em algum ponto a gente se cansou de sofrer. E mais adiante vou dizer para vocês, pela misericórdia do nosso Pai, nós vamos cansar de sofrer mais uma vez. E assim, nós vamos dirimindo dúvidas e diminuindo dores, como vemos fazendo há milênios, desde quando fomos criados simples e ignorantes. Então, gente, o título, parece uma coisa grave. Como é que Jesus vai falar uma coisa dessas? Como é que Mateus escreve isso sobre o mestre querido? Mas é para que a gente entenda. Vamos lembrar mais uma vez, antes da gente terminar, que a gente precisa olhar o Evangelho como algo interpretativo, mas muito interpretativo. Primeira coisa, vamos lembrar de linguagem, vamos lembrar da época. Vejam, nesses anos que a gente está aqui encarnado no Brasil, quantas vezes a nossa língua já mudou? Quando eu era criança, eu via telefone e farmácia escrito com PH. Não é? Os telefones, as estações telefônicas, só tinham 2 números. Aqui na nossa área, 29 ou 49. Depois ficou 229, 249, depois botaram mais um dígito. Tudo vai se modificando. Tudo vai se modificando. Até nessa nossa existência. A gente não precisa pensar lá atrás, não. Vamos pensar na nossa atualidade. Muita coisa já mudou. Olha, vejam, é bom a gente fazer as analogias. Quantas coisas foram implementadas na cidade do Rio de Janeiro? A começar que eu nasci, aqui era Guanabara. Daqui a pouco, com a fusão, virou Rio de Janeiro. É só para a gente pensar nas analogias, para a gente ver como as coisas se modificam. E a gente lê aqui no Evangelho, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir culpados, se não houvessem esses escândalos. Viram a necessidade deles? Eles precisam nos alarmar, precisam alarmar a toda a gente, para que a gente se mova. Opa, vamos sair do nosso lugar comum, vamos sair do berço esplêndido, porque tem trabalho para mim. Quem disse que uma encarnação é só festa? No trabalho árduo, a gente encontra a felicidade. Vai dizer brincadeira, né? Não. Quantos e quantos... a gente já teve algum momento assim, em que a gente trabalhou por demais, cansados, mas felizes nós ficamos. E para fechar hoje, gente, aqui, nada menos que a gente lê aqui no início do 16. Mas ai daquele, porque venha o escândalo. É o que é? A lembrança da lei de causa e efeito, da ação e da reação. Isso é muito importante, nós não podemos esquecer. Da causa e do efeito, aquilo tudo que eu mover vai terminar, vai culminar em alguma coisa. E se for para culminar em algo, que seja algo positivo. O que eu deixo para a sociedade? Porque a gente pensa assim, o que eu deixo, que legado que eu deixo para a minha família? Mas que legado que eu deixo para a sociedade? Pois eu faço parte da sociedade. E quando algo nessa minha sociedade anda errado, eu também sou responsável. Eu não posso culpar aquele que está lá no alto. Porque aquele que está lá no alto, ele veio do meio de nós. Quem está lá é corrupto, mas a sociedade toda é corrupta. Porque se nós... Fulano, vem aqui, entra aqui na fila. Rapidinho. Ninguém vai esquentar, não. Isso é corrupção, gente. E a gente não faz isso? Mas a gente briga, isola,
Isola do familiar que não tem a mesma ideia que a nossa, mas somos nós, cheios de corrupção, cheios de escândalos. Então, na verdade, para nós sermos realmente felizes, a primeira coisa então é pensarmos mais uma vez em nós, não apontarmos o dedo a quem quer que seja, não nos percebermos como os donos da verdade, mas entendermos que todos nós que estamos aqui, habitando esse planeta, estejamos encarnados ou desencarnados, porque muitos desencarnados ainda estão energeticamente ligados ao orbe deste planeta. É bom que nós nos entendamos como irmãos que estamos batalhando pela nossa melhora e assim cooperarmos uns com os outros. Isso é bem diferente de nós passarmos a mão pela cabeça, mas de nós, como Cristo lembra, nos humilharmos, nos dobrarmos as nossas mazelas e tentar resolvê-las o mais rápido que pudermos. Não criarmos inimigos, aumentarmos o leque, aumentarmos esse leque de nossa família, porque a nossa família ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Ela é toda a humanidade. Uma boa noite para vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Divaldo. Aquilo, né? Quando um homem cai, toda a sociedade cai, né? E é isso que a gente tem que buscar entender. Como você bem falou, somos irmãos em Cristo, filhos do único Pai. E envolvidos nessas vibrações, mais uma vez unindo os nossos pensamentos, para te agradecer, Senhor, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, através do Evangelho, através destas palavras que foram trazidas para nos ajudar em nossas reflexões, para que juntos possamos buscar cada vez mais aprimorar nossos pensamentos até chegar às nossas atitudes e assim vivenciarmos esse mundo melhor que todos nós esperamos e buscamos. Muito obrigado, Senhor, por tanto que recebemos nessa noite, nessa reunião. Mas também queremos te agradecer por todos nós que aqui estamos e esses irmãos desencarnados que junto conosco participaram desse banquete. E que essas vibrações que nos envolveram o tempo todo, nos incentivando, nos ajudando, ampliando, né, as nossas alegrias, as nossas esperanças em dias melhores, que se estenda a toda essa humanidade, Senhor. Queremos também te agradecer por esses irmãos da espiritualidade de luz, os dirigentes, os mentores dessa reunião, os nossos mentores, que tanto fazem por nós, que nos ajudam tanto diariamente, nos impulsionando para frente e para o alto, a fim de que se faça cumprir aquilo que aqui viemos fazer, né? Porque todos nós viemos para dar certo. Gratidão, Senhor, por poder saber de todos esses benefícios que são direcionados a nós diariamente. Mas te rogamos que nos ajude cada vez mais a ficarmos atentos para podermos usufruir do melhor. E assim, Senhor, envolvidos nesta vibração, te pedimos a permissão por dar por encerrado a primeira parte da nossa reunião, rogando a Ti que fique conosco
nessa segunda parte, onde os bálsamos e as energias vão ser ampliados, oferecidos a todos nós, com o intuito da nossa melhora do corpo físico, mas também do espiritual. E envolvidos em tudo isso, Senhor, pedimos a permissão para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Graças te dando por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz